Bom, a gente está encerrando com esse áudio as discussões sobre a terceira semana do nosso campeonato cognitivo do clube do Nepô para difusão e implantação da governança digital. E o clube funciona como? Eu faço o vídeo na sexta-feira e a gente começa, as pessoas preenchem um formulário e esse formulário eu pergunto o que a pessoa entendeu, né? Fazer um resumo para poder trabalhar a escuta, né? E depois a gente faz uma discussão ao longo da semana e eu vou respondendo a esse vídeo e tal e vou produzindo novos vídeos. Esse vídeo, quando eu falo, é áudio, né? Eu vou produzindo outros áudios, vou produzindo textos, etc. Tal, papai, e a gente vai levando a discussão ao longo da semana e hoje é a última, hoje é a quinta-feira, hoje é o último dia dessa semana e hoje a gente começa a avaliação da semana. Então, a última pessoa aqui que fez, o último sócio que fez aqui um comentário foi o Léo, e aí ele pergunta aqui, eu vou tentar responder as questões dele, que aí fecha a semana. Qual é o limite das tecnologias cognitivas? Vou perguntar as perguntas todas, né? Qual é o limite das tecnologias cognitivas? Seria o próprio cérebro? O Homo sapiens é o ápice do gênero? Se a evolução seguisse seu curso, então seria razoável supor que a base para a expansão da capacidade técnico-cognitiva é infinita? Então tem questões aqui que eu nunca trabalhei. Então são das que eu mais gosto, né? Porque a gente joga para campos especulativos e vai abrindo aí uma nova frente da gente ir pensando. Então, em termos de limite das tecnologias cognitivas, e seria o próprio cérebro, tem uma discussão que eu vi num filme que é Connected, eu já botei esse link, nesse filme tem uma moça que faz um trabalho do pai dela, eu não vou lembrar o nome do pai dela agora, é, e que ela e ele é um seguidor também da escola de Toronto, né? Então ele parte da tecnofilosofia. Quem é seguidor da escola de Toronto parte da tecnoespécie. Pode não falar exatamente isso, mas parte da tecnoespécie. Então ele começa, as digressões dele começam a partir daí. Então quando alguém fala assim, eu trabalho com McLuhan e tal, então você já pode saber que o cara está trabalhando com essa tecnofilosofia, essa filosofia tecno-cognitiva, porque o cara vai colocar mudanças do cérebro independente da pessoa. Então ele vai trabalhar e ele tem uma discussão bacana que aparece, né? Eu já comecei até a dar uma olhada no livro dele, mas tem uma discussão bacana que é a seguinte, ele fala em termos biológicos do tamanho da cabeça das pessoas e do tamanho do cérebro poder crescer em função da possibilidade do nascimento. Então ele diz que a cabeça chegou a um determinado limite, porque se passar de um determinado tamanho, né, a pessoa não vai conseguir sair da barriga da mãe, né? Então isso aí tem uma limitação do ponto de vista anatômico, né? Então o cérebro ele não pode, digamos assim, biologicamente crescer mais do que ele já cresceu. Então a gente é, teoricamente dentro dessa concepção a gente teria esse limite. Porém, tem um cara que é o Clay Shirky, eu acompanho o Clay Shirky, agora ele é um cara bem badalado na internet, mas eu acompanho ele há muito tempo atrás, quando ele escrevia numa revista há muitos anos atrás, e eu me lembro muito de um artigo dele que me impactou bastante, que ele falou uma coisa, que ele disse assim, apesar de ele ser um cara todo tecnológico, todo internetico, ele falou, a coisa mais importante que a gente está vivendo hoje, mais importante do que a internet, é a capacidade que a gente está criando de poder trabalhar com biotecnologia, né? Quando a gente começa a decifrar os códigos e a gente começa a ter a possibilidade de alterar esses códigos. Porque ninguém conhece um código apenas para conhecer, né? A primeira ideia, obviamente, que a pessoa é curiosa, etc. Mas depois de um segundo momento, e as pessoas que investem naquilo estão esperando resultados, né? Então a pessoa investe no código, depois ele começa a querer fazer modificações no código.
Então, quando você começa a poder entender esses códigos genéticos e começar a mexer nesses códigos genéticos, nós estamos abrindo uma porta aí, nesse século, que é uma porta que isso tem a ver com tecnologia cognitiva, que é o uso do digital, né? Sem o digital a gente não conseguiria fazer isso. Não daria para a gente fazer isso antes, porque o volume de dados a serem processados é muito alto, então só vai se fazer isso com o computador. E a partir daí a gente abre uma porta que é as mudanças biológicas programadas, né? Então isso é um dado. Para quem quer estudar futuro, para quem quer pensar o futuro, isso é um dado concreto. A gente hoje, nós estamos começando, da mesma maneira que a gente fez umas reflexões sobre a bomba atômica, né, que a bomba atômica era uma possibilidade de suicídio do planeta, né, a gente tinha essa possibilidade. Se jogássemos todas as bombas que existiam, a gente poderia dizer que a gente entraria, a espécie humana entraria, né, poderia se suicidar, né, enquanto espécie, porque acabaria e começaria tudo de novo, né, ou então ficaria aí meia dúzia de pessoas e aí esses caras vão ter que, e já tem vários filmes sobre isso e tudo, né, então isso tudo se reflete aí na ficção, nos filmes e tudo. Então, do ponto de vista da pergunta que ele está fazendo, os limites das tecnologias cognitivas seria o próprio cérebro. E aí ele pergunta, né, o Homo sapiens é o ápice do gênero? Eu acho que a gente tem três Homo sapiens, né? Nós temos o Homo sapiens oral, o Homo sapiens escrito e o Homo sapiens digital. São três que vivem hoje, por incrível que pareça, a gente convive hoje na mesma sociedade, né? Eu acho que são três maneiras de ver o mundo completamente diferentes e a tecnologia que o cara tem, que o cérebro se adapta, apesar de você transitar entre uma e outra, você tem marcadamente essas três coisas. Eu estou discutindo isso, estou fazendo uma discussão mais profunda sobre isso, num, no meu blog, em que eu estou fazendo uma discussão sobre centros de decisão, né? Mostrando centros de decisão e as periferias e tal, e como é que quem está na periferia é o Homo sapiens oral, quem está na semi-periferia é o Homo sapiens escrito, e hoje quem já está começando a ficar. E eu acho que quem está hoje no centro de decisão é o Homo sapiens digital, primitivo, né? Usando o computador, e a gente hoje tem um outro Homo sapiens, que é o Homo sapiens digital, colaborativo, o Homo sapiens 3.0, sei lá. A gente já está, então, entrando já quer dizer, a gente está consolidando o Homo sapiens digital naquilo mais poderoso que o Homo sapiens digital poderia ter. Então é uma escalada que a gente tem em relação a isso, né? Então, eu diria que a gente vai, do ponto de vista, se a gente olhar do ponto de vista da impossibilidade das mudanças genéticas, o Homo sapiens digital ele teria diversas possibilidades que o Homo sapiens escrito não teve. E a partir daí a gente teria uma possibilidade do ponto de vista genético, que são algumas possibilidades interessantes. Primeiro que é a criação de novas espécies a partir dos laboratórios, né? Tanto espécies que a gente pode pensar que seriam espécies que viriam para resolver determinados problemas humanos, né? Sempre tendo o homem como centro, né? Então a gente inventaria espécies para nos atender melhor. E no fundo a gente já faz isso, né, com essas raças de cachorro, né? Se você parar para pensar, essas misturas de raça de cachorro é uma biotecnologia primitiva, mas é. As pessoas modificam os cachorros, modificam as vacas, modificam as galinhas. O Chester, por exemplo, é um trabalho de cruzamentos de várias, quer dizer, você vai provocando cruzamentos para poder chegar naquilo, né? Então é uma biotecnologia primitiva através da tentativa e erro dos cruzamentos, né? Não é uma mudança na
Não é uma mudança na genética, mas é uma mudança que você vai fazendo. Então do ponto de vista do início desse processo, já começou. Né? O que a gente vai fazer é um negócio mais fundo, né? E criando coisas mais bizarras em relação a isso. Né? Esses ratos que reproduzem orelhas, né? Que reproduzem órgãos, né? Animais que reproduzem órgãos, etc. Tudo isso vai entrar na roda das possibilidades. E no momento que entra na roda da possibilidade, já não é uma discussão tecnológica, né? E nem uma discussão de possibilidade, já é uma discussão ética e uma discussão legal. Mas não é mais um problema de limitação tecnológica, uma limitação de poder fazer ou não, né? Então, aí eu acho que a gente, dentro disso, e eu estava discutindo isso com uma entrevista que eu dei essa semana para uma revista, a gente começa a pensar num cérebro artificial, né? E a gente começa a pensar num cérebro artificial. E o cérebro artificial é diferente da inteligência. O cérebro artificial ele é diferente da inteligência artificial. Porque o nosso cérebro hoje, ele é o nosso potencializado. E um outro cérebro seria um cérebro que começaria a ter uma vida própria. E no momento que esse cérebro aí teria que ter uma limitação, né? Mas no momento que esse cérebro começar a poder se reproduzir, passar a ser uma espécie que se reproduz, criando novos cérebros, a gente então estaria podendo falar que a gente criou uma espécie, digamos, com certeza mais inteligente do que as outras espécies. Não necessariamente no primeiro momento mais inteligente, com mais capacidade do que a própria espécie humana, né? Então a gente teria essa possibilidade, sim, de a gente poder criar uma nova espécie. E isso não é E aí que eu disse para ele perguntou, isso aí seria inteligência artificial? Eu falei, não, inteligência artificial, quem tem inteligência artificial é o ser humano, né? Sempre teve. Agora, quando a gente fala de uma coisa fora do ser humano, seria uma outra espécie, né? E aí não seria uma inteligência artificial do ser humano, seria um cérebro artificial, seria alguma coisa fora do ser humano, que poderia servir no primeiro momento do ser humano, e aí aqueles filmes, né, da revolta das máquinas, da revolta desse cérebro artificial, né? E aí são especulações que vão se fazer, que vai se trabalhar, mas volto a dizer, em termos de possibilidades, sim, essa possibilidade para o Homo sapiens digital existe, né? É uma discussão que vai estar colocada aí na frente, né? Aí o Léo me pergunta, se a evolução seguisse o curso, então seria razoável supor que a base para a expansão da capacidade técnico-cognitiva é infinita. Aí vamos esbarrar, do ponto de vista do nosso cérebro, a gente vai esbarrar no problema anatômico do cérebro, da capacidade do cérebro lidar com aquilo, né? A capacidade que a gente teria de lidar com essa que você vê a dificuldade que as pessoas têm de fazer a migração de um ambiente para o outro, né? E quanto tempo isso demora, né? E como isso não é feito de maneira que pegue todas as pessoas, né? Se a gente pegar o índio lá, se a gente pegar os índios que descobriram outro dia que a Folha passou, os helicópteros, eles com as flechas e tal, aqueles índios lá, eles não tiveram necessidade de criar escrita, né? Então eles só têm o oral, né? Eles não têm a escrita nem na parede, nada, né? Eles simplesmente têm o oral, né? É uma linguagem, em alguns momentos, até, quer dizer, eu acho que a gente não tem tribos hoje que são de proto-linguagens, né? São aquelas que não tinham nem a linguagem, né? Mas aquelas tribos não têm escrita, elas não têm uma representação, um registro da linguagem deles em nenhum tipo de coisa. Tem até
histórias, né, de determinados jesuítas que chegam nessas tribos para poder criar a escrita dessas tribos, né, para depois, obviamente, fazer a doutrinação deles. Né. Então, eu acho que a gente tem sim. Eu acho que a gente tem uma limitação da nossa capacidade, do nosso cérebro, né, desta humanidade que a gente tem hoje. A gente já pode começar até a falar disso, né, desde o Homo sapiens. Né, a gente tem limitações de adaptação ao ambiente cognitivo que está sendo criado. Né. Então eu acho que essa ideia da gente começar a imaginar que determinados problemas, como a gente está fazendo, a gente vai jogar isso para um cérebro artificial para poder lidar com eles, né? E a gente vai se relacionar com esse cérebro artificial, que eu acho que a gente já está fazendo isso, né? A gente se relaciona com esse cérebro artificial, né? E aí a gente não poderia dizer que é um Homo sapiens, né? Esses robôs que a gente está criando, eles seriam uma nova espécie, né? A gente teria que dar um nome para elas, né? Para eles, né? Que seriam assim, a primeira espécie criada, que seria uma espécie, do ponto de vista de determinadas funções, muito mais capaz do que a gente de resolver os problemas, né? E esses caras, e o problema seria que eles vão passar a resolver os problemas complexos e a gente vai ter uma dependência, né? E vai ter toda uma discussão política. Eu sempre disse que a discussão política principal, né, e as discussões principais é o gerenciamento desses algoritmos, né, que é a base desses novos robôs que a gente está criando, né. Então é uma discussão aí, Léo, muito legal, né, da gente pensar esse futuro aí, e acho que a gente está avançando aí em termos de pensamento. Bom, é isso, queria te agradecer as perguntas e agora vamos partir agora para a nossa quarta semana, que a gente vai falar da governança da espécie, que é começar a entrar na discussão sobre a migração, né, da atual governança para a nova, para a gente poder chegar na governança digital. Bom, é isso.